Olá, Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma atividade do ENGREP 2022. Eu estou aqui com a professora Ciane, com a professora Olga, parceiras ali de longas datas, e com a Flavinha, que é a nossa aluna bolsista do programa de dança experimental, que está como monitora dessa sala. Gente, boas-vindas mais uma vez juntinhas, né? isso. Olga está aí? Olga caiu. Parece que a Olga caiu. Bom, então, enquanto a Olga está voltando, quero contextualizar um pouco o que é essa sala, né? O que é essa atividade aqui agora. Nós estamos no encontro de grupos de ensino, pesquisa e extensão, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. É um evento que acontece aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, e é um evento organizado, idealizado e executado pelo Programa de Dança Experimental e pelo Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. Lembrando que o programa é vinculado à Reitoria de Extensão por meio de um projeto, né, de um programa de extensão que tem seus projetos, né, debaixo do seu chapéu, e o Grupo de Pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança é também um grupo da universidade certificado pelo CNPq. E nós estamos aqui nesse evento onde o protagonismo está essencialmente com os nossos alunos, onde eles têm a perspectiva e a oportunidade de compartilhar os seus trabalhos realizados na graduação, no percurso licenciatura, bacharelado, mas também trabalhos realizados na extensão e também trabalhos realizados em conclusão de curso de graduação, especialização, teses de doutorado, dissertação de mestrado, pós-doutorado e pesquisas independentes. É um evento que acontece aqui na UFMG, mas é um evento que trabalha com parcerias importantes demais, porque a gente acredita nessa transdisciplinaridade das ideias, a gente acredita na importância de estar aliançados com outros grupos de pesquisa importantes e, como o professor Chico Machado falou ontem, né, Ciane, pessoas que têm afinidades, que estão afins de dialogar, de trocar, de crescer junto, de aprender junto e, quem sabe, de dançar juntos. E nós estamos, tanta coisa já aconteceu, aulas públicas, mostra de dança, palestras, lives. É um evento muito rico, onde não é só trabalhos da UFMG, nós temos trabalhos da UENG com o professor Luan Dias, nós temos trabalho do Cefet, trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRJ, enfim. Mas agora, nós estamos aqui no que a gente chama de live, porque é mais uma roda de conversa, é uma troca de ideias, é um trabalho de memória, né, Olga? E aqui eu estou com a professora Olga, a professora Ciane, que são parceiras, como eu já falei, de longas datas. Nós somos colegas de balé, né, Olga? Há quantos anos? Eu não sei nem contar. No Palácio das Artes, tínhamos aí os nossos 15, 16 anos, né, Olga? Entre 14 e 16 alunas lá do Carlos Leite, Judite, né? E de lá para cá, nossos caminhos, né, foram traçados de maneiras diferentes, e aí surge a Ciane, aluna do curso de Educação Física, que foi nossa aluna voluntária no programa de dança experimental, depois veio ser aluna bolsista também. Eu tive a oportunidade, então, de ter a Ciane como aluna, fui orientadora dela nessa perspectiva, mas Ciane voou, né? Ganhou asa e voou, né? Foi fazer o mestrado lá com a Olga, e um dia a Ciane falou assim, olha, eu fui que a professora que eu vou fazer, taranana, o nome é Olga, ela falou que te conhece. De repente, Ciane nos promove esse encontro, né? Esse reencontro meu e da Olga, e formou esse trio. Eu, Ciane, as três mosqueteiras, né? Um por todas, todas por... E desde então a gente tem feito muita coisa junto, a gente tem viajado, a gente tem dançado. As primeiras videodanças que eu fiz foi junto com elas, e a gente começou a se aventurar aí por esses diálogos da dança
com a tecnologia, com a poesia, com a literatura, até porque a Olga é uma poetisa, escreve textos lindíssimos, e é sobre isso que a gente quer conversar aqui com vocês. E nós temos também uma peculiaridade. Nós somos líderes dos grupos de pesquisas, né? Então, eu sou líder do grupo Concepções Contemporâneas em Dança, a Olga é vice-líder. E a Olga é líder do grupo Contec, né? E eu estou ainda vice-líder, ainda sou Olga. Então, estamos juntas, parceiras, né? Ciane está aí crescendo, já fez o pós-doc, né? Olga também fez o pós-doc, eu estou saindo para o meu, chegou minha vez, viu, gente? Em abril, Isso! Deus quiser. Estamos na torcida aqui. Então, é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui, por meio da nossa temática, que é dança, literatura e poesia. Como é que fica essa dialética, essa relação dialética desses grandes temas aí. Eu quero, então, passar a palavra para a Olga e para a Ciane, e a gente vai conversando. Eu vou compartilhar, então, aqui, e eu fiz uma apresentação, só que ela é só como base, tá? Ciane, você pode me interromper quando você quiser, Bel também, tá? Então, não tem nada de certo, tá? Eu fiz um PowerPoint só para ter as memórias, os links, né? Que são coisas mais difíceis de ficar procurando na internet, né? Então, aqui, eu já coloquei de cara aqui, entendeu? Gente, é o seguinte, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Então, tá aí, né? Eu vou falar um pouco mais dos pontos em comum que a gente tem, né? Eu vou colocar na apresentação, né? No modo apresentação. Aí eu coloquei aqui, né, um pouco mais do Contec, né? Eu coloquei o Contec, né? A configuração dele. A Ciane é coordenadora de uma das linhas desse grupo, né? Tem os outros pesquisadores, internet, né? E aqui é o CODA, né? E alguns outros grupos parceiros, né? O Gematec, o SED, né? O foco de estudo nosso em comum, né? Envolve também o CODA, né? E o Cotec, nós todas fazemos esse tipo de coisa, analisamos o corpo, né, como expressão poética. Dá licença, está compartilhando os slides, porque tá aberta a sua página do seu PowerPoint. Ih, não estou dando para escutar, não travou? Não, é porque está aberta no seu PowerPoint, está mostrando uma foto, está fixado numa foto minha, sua, do Luan e da Ciane. E eu passei e não seguiu. Não seguiu. Ixi! Ô, Bel, eu acho que está dando o mesmo problema da outra apresentação que a gente teve. Para ela aparece que está na tela completa e para a gente não aparece. Aham. Como resolver? Eu não sei no como... próximo slide, Olga, para a gente ver. Clique em cima do próximo slide. Dá 2 cliques. Ô, Olga, eu acho que tem um caminho para resolver isso. Salva ele em PDF e aí você vai rolando. Aí você compartilha o PDF. Entendi. Mas e os links, hein? Eu não abri link. Os links. Mas o PDF abre link. É link de YouTube? O PDF abre link? Abre link. Eu vou tentar, então. Com usabilidade. Então, eu vou tentar ver. Os slides que eu salvo em PDF, os links ficam salvos. Que pena, né? Eu estou com medo dos links, porque a parte que eu mais... que salvar PDF é tranquilo. Agora, o problema Se o link é do YouTube, ele não perde. Não perde,
Tomara que dê certo. Aquela foto é de 2016, né? Eu acho que é de 2016. É. A gente tinha ido assistir um espetáculo no Palácio das Artes, não é isso? Foi o grupo Sim, a gente foi assistir um espetáculo. Não, eu acho que foi um que tinha... eu não lembro o nome da companhia. Era no estilo... Projeção, aquele que tinha projeção. De projeção, era do estilo Pailóbulos, assim, alguma coisa. Foi mesmo, e depois a gente saiu para comer, né, conversar. Acho que é kebab, alguma coisa assim, não era? De comida Foi. árabe? Foi mesmo. Ô, gente, nós estamos precisando sair Vou de ver novo, aqui agora. Eu já vou achar aqui que eu já abri, tá? Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Eu falo isso que eu uso muito o PDF para dar aula para os meninos, porque às vezes os PowerPoint... Ô, gente, olhando a Olga e mexendo no computador com esse olhar compenetrado, eu lembrei dos trabalhos, tem um trabalho na mostra de dança de uma turma hoje, sensacional, que eles fazem essa análise dessa cara no computador, sabe? Muito interessante. E o trabalho chama Tela. Eu ainda não tive... E pior de tudo, sabe o que é? Porque eu abri o PDF, ele está aberto aqui, e na hora de eu compartilhar não vai. Aqui, eu vou fazer de novo aqui. Abre o PDF, abre ele. Está aberto. Está aberto na sua tela? Está. Na minha tela está aberto. Eu não sei por que não está entrando. Envia para a gente. Tem alguma coisa errada aqui. Pelo WhatsApp. Aqui, ele está aqui aberto na minha frente. Eu vou fechar as outras, porque às vezes está dando... Coloca ele aqui no chat. Tem um bate-papo. Deixa eu fazer um outro salvar como? Que eu vou abrir, vou salvar na área de trabalho. Que às vezes na área de trabalho não vai ter erro. Mas enquanto a Olga vai abrindo, então vou falar um pouquinho, né? Esse tema. Pode ir falando. Então, peraí, antes de você falar, então, deixa eu abrir, já que a gente está falando de poesia, né? Quero compartilhar um vídeo só para botar lenha na fogueira. Esse videodança, inclusive, está publicado aqui, né, no nosso evento. Ele faz parte do projeto que a gente desenvolveu aqui no programa, no CIA Dança 1, onde a gente trabalhou esse tema da transitoriedade, veio a notícia que a gente ia entrar no híbrido, né, que a gente ia para o presencial, então a gente estava discutindo os Prodaex, então cada um a gente combinou, fez um roteiro, cada um fez a sua contribuição, e a minha parte, eu fiquei pensando, né, vendo meus textos e pensando muito sobre essa coisa assim, abriu, pensando sobre essa coisa da transitoriedade, do ano novo que começa, das boas novas, e eu lembrei de uma poesia, uma poesia curtinha, um pequenininho, da Clarice Lispector, né? E aí eu montei esse videodança, que eu fiz esse videodança pensando ele como um cartão de ano novo, né? Eu até enviei para muitas pessoas, amigas, tal, mas é um videodança e que faz parte desse projeto, que é um guarda-chuva maior, que chama Em Trânsito. Eu ia passar ele aqui, mas já que você conseguiu abrir, Olga, vamos nessa. O ponto em comum que a gente pesquisa, né? A gente analisa o corpo como expressão poética, cognição do corpo, né? E a inserção do corpo no espaço cênico, envolvendo recursos tecnológicos, né? Os corpos que a gente analisa envolve diálogo de linguagens, corpo e outras linguagens,
né? Então, entra música, cenografia, texto na voz, né? Tudo isso, né? Então, tem textos, registros fílmicos que a gente analisa, videodança, performances artísticas e outras coisas mais. Mas o mais importante para nós hoje é que a gente também produz, né? A gente não só analisa os processos, os textos já prontos, mas a gente produz também objetos artísticos. Então, a Bel faz videodança, a Ciane também, né? E um faz um poema, outro dança o poema, e vai indo, né? Então, eu acho muito bacana essas relações performáticas que a gente está conseguindo estabelecer, né? E o grupo de pesquisa também faz as pesquisas acadêmicas, né? E uma das coisas que aconteceu, né, que eu achei muito interessante, é que a Ciane Araújo, né, como minha orientanda, como a Abel falou no início, ela foi minha orientanda de mestrado, mas já tinha sido orientanda da Abel na iniciação científica, tudo, e resultou, né, essa dissertação deu um filhote, né, que foi um livro, né? E aqui, no ó. livro, eu também peguei aqui, ó. Ah, muito bem. Aí, agora eu estava querendo, sabe, passar, que a gente fez uma dança, mas você quer falar da dissertação um pouquinho antes, dar uma explicação? Posso falar, porque eu acho que é bacana a gente falar da relação entre linguagens, né? Já que a gente está falando em poesia, corpo, né? Dança, vídeo, né? Tudo isso, música também, né? De falar que como que o enfoque, né? Pelo menos dessa pesquisa, foi a relação entre as linguagens, né? E o caminho que a gente encontrou para falar sobre a relação dessas linguagens foi através da tradução intersemiótica, né, a semiótica aí sendo, né, o carro-chefe, né, de análise, e a tradução intersemiótica como, então, esse processo de leitura, né, e análise da obra, né, então pensar como que uma linguagem, ela dialoga, né, um espaço de dialogar com a outra, né, esse espaço de interseção, né, então, no caso do Nazaré, né, tem a literatura que embasou, né, a produção da trilha sonora, né, é muito a influência aí do José Miguel Snick, né, para a dança do grupo Corpo, e a própria leitura, né, do Pederneiras, o coreógrafo, sobre esse processo de composição da música que vem da literatura e que também tem essa influência forte da literatura, né, dentro da obra. A gente entrevistou o Pederneiras, né? Isso, então, foi, né, para todo esse processo, né, de relações de sentidos, né, seja a música, né, a própria, o figurino, né, a gestualidade, né, então tem toda uma relação aí de sentidos, né, então como que esse espaço, né, de interseção, né, da tradução intersemiótica aí, como essa relação de linguagens, né, então eu acho que esse é um caminho, né, possível para se pensar, né, essa relação entre poesia, né, literatura, dança, então, e eu acho muito interessante que, né, os desdobramentos, né, dessa pesquisa, né, eu acho que, né, ela fez chegar em outros países, né. Foi traduzido para o espanhol, né? Isso, na verdade eu escrevi, primeiro eu escrevi em espanhol e depois em português. Nossa, você está muito fera. Né, o livro em espanhol, depois o livro em português, né? Então, e como que ele está influenciando outras pesquisas, né? E isso é muito bacana, né? Então, eu tive, assim, trabalhos que desenvolveram metodologias de criação artística em dança a partir desse processo, né, de tradução intersemiótica, a partir dessas pesquisas, né? De pensar também a produção de videodança, né, a partir desse processo intersemiótico, né, de tradução. Então, é uma pesquisa que engatilhou outras também, e eu fico muito feliz com isso,
né? Não só de estabelecer esse encontro, de realizar a pesquisa, mas que ela também vai se transformando em outros espaços, isso é muito bacana. Outras parcerias também, né? Você encontrou Outras pessoas muito parcerias. importantes lá, né? Acho que foi uma coisa muito interessante. Com certeza, né? No Aqui a dia gente falando, né, especificamente da Universidade de Guadalajara, né, e também da Universidade da cidade de Juárez, no México, né? No dia do lançamento dela, eu dancei uma coreografia, né? Mas na verdade não foi coreografado, não, foi improvisado, né? E como todas as coisas que a gente faz, né? Tem aquela coisa do encontro especial, né? E era uma sala de espelhos. E aí a gente explorou um pouco os espelhos, sabe? Eu tenho até um vídeo melhor do que esse que eu vou passar aqui, mas ele não foi publicado no YouTube ainda, sabe? Mas a gente aproveitou em algumas filmagens os ângulos dos espelhos para ficar dobrado, sabe? Aqui não, aqui foi no dia do lançamento mesmo, quentinho no forno, tá? Mas e foi eu improviso. lembro, né, Olga? Eu lembro que no dia da minha defesa, muita gente falou assim, por que você não dançou, né? Aí nós nos vingamos, né? Mas e como aí assim, a Olga dançou no lançamento do livro, muito bacana. Mas como tinha essa coisa do espelhamento, ela explorou muito o espelhamento, né, do Nazaré, que tinha um jogo de espelhos, né? Aí eu aproveitei um pouco do Tá dando para ver, gente? Só o som que não tá legal, Olga. O som tá ruim? Para mim não tá audível. O som não tá passando, não? Não, para mim ele não tá audível, não. Para você tá ok, Isabel? O som ou não? Seu microfone tá fechado, Bel. O som tá falhando aqui para mim. Então, eu vou até interromper para não ficar passando. Na próxima vez que eu for compartilhar, eu tento compartilhar com o som, que talvez tenha sido um erro meu. Mas esse lançamento foi em 2015, né? Lá no Sesc Palladium. E do lado lá das escadas rolantes, né, do Sesc, em frente à área do cinema tem uma área de espelhos, né? E a Olga dançou. Foi uma música de machixe, Olga, ou foi na verdade, foi machixe. Foi machixe, né? É. O Ernesto Nazaré é compositor de machiches brasileiros, né? Tangos brasileiros. Que droga. E a relação de espelhamentos que a Olga fala é essa eu relação... caí de novo. Caiu. A apresentação caiu. E agora a internet caiu. Mas essa relação de espelhamentos que a Olga fala é uma relação de espelhamentos de sentidos, né? Sentidos que tem um espelhamento duplificado, ou seja, são sentidos duplificados, né? Ou de oposição, né? Ou de inversão. Então, traz toda uma relação de espelhamentos, né? Como que uma coisa reflete na outra. Na verdade, que a gente estava, como eu disse, esse espaço dialógico, né? De uma linguagem, né? Da música, da dança, da literatura, mas também do figurino, do espaço cênico, né? Então, como que uma coisa reflete na outra, né? Como que
os contos, o livro, por exemplo, Esaú e Jacó, né, utilizado aí no processo de composição da música e das obras, né, como que uma coisa reflete na outra, né, como elas estão refletidas ali, compondo um todo, que é o espetáculo Nazaré, né, então, a gente usa essa metáfora dos espelhos para falar sobre essa relação reflexa de sentidos, né, baseado aí nas ideias de Otávio Paz, né, que vai falar sobre signos em rotação, né, mas também Bakhtin, que vai falar sobre o dialogismo, né, das relações entre eu e o outro, que esse outro não é necessariamente uma outra pessoa, né, mas sim uma relação entre, né, essa composição cênica, né. Então, e também a semiótica peirciana, né, que utiliza a semiótica de Peirce, para falar sobre as relações de sentido. Interessante, né? Porque a gente, o diálogo entre nós ele é muito interessante, porque a gente vai trabalhar 2 tipos de semiótica, né? Vocês vão trabalhar essa peirciana e eu trabalho a francesa, né? Inclusive, o meu livro está aqui também, que o livro eu chamei de Nos Passos, não é o nome da tese, mas é Nos Passos da Semiótica, o diálogo entre a dança e a escola de Paris, que é exatamente essa dialética que eu tento fazer, e a Olga estava na minha banca, né, lá do doutorado, onde a gente vai falar, assim, o trato da semiótica é um pouco diferente, a gente vai trabalhar o semissimbolismo, né, a gente vai trabalhar a semiótica visual, a gente vai trabalhar a ferramenta do Zilberberg, que é a semiótica tensiva. Então, tem toda uma maneira diferente de trabalhar, mas a gente vê como que, embora sejam caminhos diferentes, mas como a gente consegue dialogar, né? Mas, assim, o mais interessante disso tudo, gente, é que eu fico lembrando, né, inclusive da fala de alguns parceiros nossos também, o Chico Machado, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que ele vai falar sobre a diferença de pesquisa científica para pesquisa artística. A Mariana Trota, lá do Rio de Janeiro, que também trabalha muito videodança, ela vai trabalhar muito na perspectiva da semiótica francesa também, que são ferramentas que a gente, muito, muito ricas, para a gente trabalhar, trazer a dança como objeto de pesquisa, né, de análise da dança como texto. Então, acho que são pesquisas onde a gente, pelo menos, pode provar com todas as letras. Gente, dança é linguagem, sim. Né? A dança, ela sempre vai dizer alguma coisa, embora o autor, a pessoa que dança, não tenha a intenção de dizer, uma intenção clara, objetiva, né? Mas o texto sempre está lá, né? Então, a partir dessas categorias, dessas ferramentas, né, que vocês estão mostrando, e de outras, né, como eu estou dando exemplo aqui da semiótica francesa, que espaço privilegiado que a dança se mostra como um espaço de análise, um espaço de pesquisa, até para a gente compreender esse sujeito, o sujeito criador, o sujeito destinador, o sujeito destinatário, o sujeito que dança, o sujeito que vê a dança, enfim, a dança como um fenômeno da história. Nossa, que legal! Vocês foram falando... Eu consegui achar aqui, tá, gente? Eu caí, agora eu estou daquele jeito abstrato hoje. A internet está me marcando hoje. Hoje eu caí várias vezes no dia, na defesa. Mas está pegando... Mas o que a gente estava querendo falar também, né? Porque pegando ganchinho, Olga. É porque enquanto você caiu, eu entrei para falar um pouco da outra semiótica que a gente trabalha, né? Que é a semiótica francesa. Então, são duas, a gente trabalha duas semióticas. E o quanto que essas ferramentas, essas metodologias, esses caminhos metodológicos vêm qualificando, né, os nossos trabalhos como pesquisa, tanto científica quanto pesquisa artística. E tanto é que a gente tem esses produtos aí, tanto o produto acadêmico, como artigos, livros,
como produto artístico, que são as nossas produções, né? Ou em videodança, ou de clipe de dança, ou mesmo da dança física, presencial, como você mostrou aí. Mas a Bela, ela mostrou a tese dela, né? E eu me lembro que o meu contato inicial com semiótica foi nesse processo da Isabel entrando no doutorado, né? E um dos trabalhos que a gente fez nesse percurso foi o semiose de sentidos de oposição, dança ao pé da letra. Eu trouxe o quadrado semiótico, né, Diana? Você lembra? Eu fiz muita análise da semiótica francesa nessa época. Vamos fazer um trabalho. Mas é bom que a Ciane, ela transita pelas duas, né? Eu acho legal, porque a Ciane transita pelas duas, ela dá conta de trabalhar as duas, né? É porque a semiótica visual, né? Um exemplo que eu vou dar exatamente disso, sabe, é que, assim, a proposta é pensar em poema, né? Como que transpõe um poema para uma dança, né? Para uma imagem, para uma dança, né? Então, eu coloquei primeiro o que é a diferença entre poesia e poema, né? Então, a poesia seria a experiência poética, né? Então, assim, você pode acontecer uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, você acabou de lavar a vasilha, lavou o chão, está tudo limpinho, cai um ovo no chão. Isso é uma experiência, né? Aquilo pode ser vivido esteticamente e se transformar numa experiência poética. Então, a experiência poética não precisa ser o belo, o gostoso, não, mas é uma coisa que dá uma sensação estética, né? E a poesia é a experiência. Poesia é experiência. Poema já é texto. Né? Então, o poema já tem um corpo, tem um início e um fim, tem um formato, né? E a expressão dessa experiência, a estética, que é a experiência poética. Então, a experiência poética independe do texto. Eu posso ter muitas experiências poéticas e não escrever nada. Posso não produzir nenhum texto em relação a essa experiência e ser o poeta das experiências poéticas não ditas, né? E não expressadas de maneira alguma. Né? Então, é básico isso é muito importante como ponto de partida de como você faz uma transposição ou uma tradução semiótica de um poema para um poema verbal para um poema visual, ou um videopoema, ou uma videodança. Né? Então, eu até brinquei aqui, né? O texto está aqui, e poema visual é um texto também, só que é um texto visual. O poema sonoro é um texto também, só que é um texto sonoro, né? O videopoema é um texto também, só que multimodal, né? E a videodança também. Né? Só que a videodança vai ter como instrumento, né, que vai aparecer no meio o corpo, né? O corpo de uma pessoa. Tem muitas definições de que seria dança, né? Dança é uma palavra, né, que a gente vê muitas definições. O que seria dança? Se você fizer um movimento só de mãos, não seria dança, né? Se você fizer assim com o nariz, ó, isso não é dançar com o nariz, né? Então eu brinco muito com isso, né? Eu falo assim, qualquer parte do corpo pode dançar, né? E então videodança já é um texto derivado de um processo de construção de uma dança, né? Existe diferença, por exemplo, de dança filmada, foi o que a gente viu naquela apresentação que a gente fez no lançamento do Nazaré, né, do livro da Ciane. É uma dança filmada, não é videodança, apesar de a gente ter explorado espelho, um monte de coisa, está sendo filmado, é só um registro de uma dança, né? Agora, a videodança já exige um certo tratamento, né, ou a posteriori, ou alguma coisa que envolva a linguagem do vídeo, né, que já é um outro processo, já é uma outra etapa, né? Assim, mas simplificando, para a gente não ficar, né, discutindo demais esses conceitos, né, a gente pensa muito na questão da tradução corporal, né, uma pesquisa com o corpo, né. Num primeiro momento, a gente lê o poema várias vezes, é como se a gente estivesse percebendo todos os elementos que mexem com a gente, até gerar uma experiência poética cinética, né, do corpo,
você sente, né, sensorial, né? Então você passa a incorporar aquele poema, sentir aquilo como corpo. E dali você, claro, vai explorando movimentos que possam trazer à tona aquela experiência poética, visando, né, alguém que for ver o filme a posteriori. Né? Eu estou pensando só no processo corporal, tá, gente? Porque tem vários, né? E, inclusive, na construção de um improviso, que a maior parte das vezes a gente faz isso, né, Ciane? É um improviso, a gente não fica coreografando muito, mas a gente faz um estudo antes. E na semiótica do Peirce tem um momento que é o qualisigno, que é quase uma sensação, entendeu? Então, ele é a textura, é alguma coisa que é um insight, um primeiro momento da expressão poética, do sentimento poético. Então, é isso que a gente tenta capturar, sabe? Eu acho que está no outro slide, depois eu volto nesse, quer ver? Aí esse aqui, que é qualisigno, né? Tem texturas, o poema, ele tem texturas, né? Então ele tem imagens que estão ali, que mexem com a gente de uma forma que a gente nem sabe direito. A gente pode ler um poema e falar, nossa, eu nem sei por que esse poema mexeu comigo. Isso é qualisigno, tem alguma coisa, uma textura que mexe com a sua pele, bate no seu estômago, né? De alguma forma, né? Aí é essa que é a busca que a gente faz inicial do qualisigno, quando a gente vai improvisar. A gente não vai fazer uma coisa totalmente pensada, não. Falou disso, nós vamos fazer esse movimento. Não é uma tradução direta, a gente faz as sensações. Né? E o poema também tem elementos visuais, né? Tem metáforas, e a gente vai explorando isso com o corpo, né? E a gente explora também não só o próprio corpo, né? Os movimentos que tem a ver também com o repertório de movimentos, né? Com a história de vida de uma pessoa, com a vivência do corpo. Né? O corpo tem uma vida, tem uma história, tem pai, mãe, tem uma história antiga, né? E tem todo um gestual que já é aprendido culturalmente, que nem sempre são dança, mas que podem ser expressados como dança. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode explorar, né? E junto com o espaço, as outras pessoas que estão nesse espaço, objetos, alguma palavra que bateu na sua cabeça, né? No poema, alguma palavra que tem um sentido, e aquilo você vai explorar, né? E fora as imagens metafóricas, né, as analogias que um poema pode trazer. Isso é qualisigno. Eu gosto muito de fazer as traduções envolvendo qualisigno, que é essa quase alguma coisa, não chega a estar presente, né, porque se você pensa numa tradução muito dura, choque com choque, né, presença com presença, pode virar uma coisa muito fácil. Né? Falou de verde, eu pego um lenço verde, falou de azul, falou de batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, a menina quando dorme, põe a mão no coração, não é isso, né? O gestual, ele é um tipo de linguagem contra linguagem, é um jogo é uma brincadeira, um jogo com quase signo, com essas coisas que envolvem a gente e que envolvem sem a gente saber direito. Né? Então, é interessante esse quase. Né? Eu estou dando um exemplo de um livro de poema, que é esse aqui, né? Que eu fiz uma parte que é verbal e uma parte não verbal. Né? Então, assim, tem os poemas verbais e tem a tradução semiótica em forma de imagens. Eu vou dar um exemplo só para a gente ver a tradução de como aparece. Né? Tem 4 partes. A primeira parte é a noite, que é uma coisa que quase surge, é um cosmos, um universo que estivesse quase surgindo. Né? A Terra já é sólida, a segunda parte é sólida, envolve tempestades, fogo, aquelas coisas mais telúricas. Né? A parte do homem, que envolve as contradições humanas, as dificuldades que o ser humano tem no universo, né? A experiência dele com o homem, né? Com a sociedade, com as injustiças, né? Violência. Né? Depois eu pus no final de brincadeira, né? Os visionários, né? Que são os poetas visionários, e cada poema eu uso uma dedicação a um poeta diferente. Né? Então, esse é um dos exemplos,
né? Que eu acho interessante para a gente trabalhar sobre muros, essa questão da semiótica, a tradução semiótica do poema verbal para o não verbal, né? Esse chama Sobre Muros e Jardins, e é um poema que um poema que retrata como se fosse a Eva no paraíso, só que a Eva, em vez dela ser expulsa, ela própria que foge, né? E é como se tivesse uma deusa feminina, né? E ela, Eva, foge do paraíso, né? Eu vou pôr um trechozinho da minha irmã declamando, mas o mais importante é depois a gente ver a passagem para a imagem e depois a passagem para a dança. Tá? Só para a gente ver um processo semiótico, tá? Olga, eu me lembro que o Júlio Pinto, Oi. Ele falava que quanto menos literal for a tradução, mais inflado de sentido será. Eu acho muito bacana essa frase dele, né? Quando você diz que não é tão mímica, tão gestual, mas como que a gente pode criar muitas coisas, né, a partir desse processo tradutório. Tá dando para escutar dessa vez? Que dessa vez eu fiz questão de olhar se eu estava compartilhando. Não me pergunte por meu rosto. Meu rosto fui eu quem forjei. Não vai querer sondar meus traços com suas delicadas lembranças torturadas. Não me pergunte pelo que sinto. Meus sentimentos se perderam na violência do sentido concreto das palavras, das pedras e de ferros mortais. Meu nome? Não me pergunte qual seja. Sabe que eu sou estrangeira? Que nasci do mar, do fogo ou da lama machucada do seu jardim? Sabe que fugi e que me escondi nem sei bem onde, para não sangrar ferida de lágrimas afiadas demais. Deu para ver o tipo de poema? Vocês estão vendo os slides? Sim, sim. Tá dando para passar, né? Então, eu vou voltar aqui na imagem. Essa aqui, onde que ela conseguiu essas imagens, a sua irmã, né? Eu não sei direito o processo dela. Sabe? Tá. Eu, para falar a verdade, eu tenho uma tentação enorme de chamar o que ela faz de videoclipe, porque parece muito, ela é muito da música e ela faz coisas que parecem com clipe de música e não com vídeo poema, como a gente faz. Quando a gente faz vídeo poemas, geralmente eles são mais herméticos, assim, né? Ela faz umas coisas que eu acho diferentes do que a vídeo poesia em si, né? Mas eu também tanto faz, não deixa de ser uma tradução, né? Então, essa imagem aqui, ela tirou aquela textura, né? De folhas, de folhagens, né? Então, se não é exatamente flor, mas lembra flor. Então, é como se a gente tivesse capturado o qualisigno de um jardim, né? E não o jardim explicitamente, não tem um jardim aqui, né? Agora tem a videodança da Ciane, né, que a Ciane dançou esse poema, e ela fez com pedras portuguesas, e fez uma outra tradução, uma outra modificação, e presta atenção numa parte que o vídeo muda a cor, e parece que ela saltou de um vídeo para o outro, quando a textura muda. Eu acho super legal isso, que parece que ela fugiu do jardim, né? Eu achei que ficou muito bacana. Presta atenção nisso, quem estiver vendo, para ver essa parte, porque eu achei muito bacana. Vem aí mais um grande evento online para os escritores do Brasil. Uma propaganda. Tem que ter, né? Hoje eu tô... A internet virou me matar. Olga, acho que ele não está passando bem. Ele está passando bem. Ele não está passando, ele está travando. Está travando?
Você quer passar, Luciane, passou? Posso passar, mas você tem que para compartilhamento. Para o compartilhamento. Eu tô vendo tudinho, não tô vendo travando. Aqui tá travando. Eu paro de compartilhar, gente? Ai, que coisa chata, né? Hoje eu tô... A internet que é a revolução das máquinas. Hoje eu tô mesmo. Tudo aconteceu para mim hoje. Desde a defesa, eu tô hoje caindo e voltando da internet. E toda hora avisa, internet instável. Você quer passar esse vídeo, Luciane, compartilhar ele da sua tela? Posso compartilhar. Deixa... Você quer compartilhar? Você já acabou, né, de compartilhar já, né? Eu volto, eu saio da compartilhação, do compartilhamento e você mostra o vídeo. Porque eu estou achando que vale a pena todo mundo ver, né? Porque dá para ver direitinho o processo e os elementos de qualisigno. Tá. Eu vou abrir ele aqui. Falando enquanto ela está abrindo, uma coisa que é importante, por exemplo, tem elemento de fuga, tem elemento de solidão, de tristeza, né? Mas a Ciane explorou a parte energética da fuga, né? Que eu nem sei aonde, né? Então, dá para perceber que o aspecto do qualisigno que ela explorou foi esse, e, em parte, também a paisagem, só que as flores dela foram outras, né? Tem uma parte de propaganda aqui, mas já está acabando. Tá travando também. Tá travando também? Eu queria mostrar uma coisa. Está travando? Está travando ainda, mas está dando para ver as texturas, tá? Fica parecendo que é um monte de foto. Assim. Pois é. Deixa eu ver de muito pesado. Parece um stop motion, né? Tá parecendo stop motion, mas tá dando para entender. Eu acho que se Eu achei legal essa parte, gente. Presta atenção se não está parecendo com a textura do vídeo, do poema visual que eu fiz. Tá picando. Ele me faz acreditar em partes de regiões que atenderam a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Bom, deu para entender, né, o que é que a gente estava querendo falar, né? Que Olga, a gente ideia... pode colocar de repente o link para quem quiser assistir. Pode. Né? Vou colocar aqui no chat. Aí as pessoas podem ver com mais tranquilidade, né? Mas o que é mais importante, né, mostrar é que esses elementos, assim, em alguns momentos o tratamento do vídeo ficou muito parecido com isso. Ela mostrou um jardim, e o jardim aparece como né? Eu não sei se foi coincidência, porque você sabe que tem muita coisa do acaso, né? Nem tudo que a gente faz... tudo planejado milimetricamente, né? Uma coisa que eu também gostaria de contar, né? Quanto tempo que a gente ainda tem? Porque aí eu já vou nos pontos mais importantes. Você está sem som, Bel.
Eu planejei 1 hora, então faltam 10 minutos. 10 minutos, né? Então eu queria mostrar uma coisa mais significativa para nós, mas isso é legal também, né? Porque isso aí foi a Bel que organizou, né? Ela fazia uma residência artística, né? Foi ela que coordenou, e a Ciane, mais uma menina, né? Uma orientanda da Bel que fez, né? E essa aqui é outra residência artística que a gente fez, que fui eu com a Carol, que era também orientanda da Abel, e passou a ser uma mestranda minha, né? E a gente tem muitas exposições performáticas, né? Essa aí eu achei legal também, né? Essa aí da Abel, né? Na defesa dela essa Sagração da da Primavera tese. é um trabalho da análise que eu fiz da Sagração da Primavera, né? Olga, qual que você falou que é da residência artística? Essa aqui foi uma residência artística, né, que vocês fizeram. Quer ver? Não é essa aqui, não. Essa aqui, ó, que foi a Diamantina. Diamantina em Performance? Foi Diamantina em Performance. Nós fizemos no projeto Incômodo, do Festival de Inverno da UFMG em Diamantina, né? E aí isso sob a coordenação da Abel, né? Isso, foi pelo programa de dança experimental, não, mas foi pelo seu grupo de pesquisa. É? Ó, você vê, eu estou já bolando tudo, porque eu estou lembrando do outro projeto, que foi Mutações sobre o Estranho, que também foi no Incômodo. Nós fizemos, eu lembro que eu levei lá para o Cefet a proposta, Olha, a Sandra, na época, né, trabalhava lá na secretaria e foi... tá, que legal, que legal. Sabe o que é? Porque desse eu não participei, tá? Para quem estiver escutando isso, você a Olga é doida, né? Mas eu não sou, porque, na verdade, tem processos que acontecem paralelos, nem tudo fica sob a coordenação, né? Né? A gente tem braços, e eu acho que é muito importante que seja assim, né? Então, tem isso, né? Tem esse Diamantina em Performance foi uma tradução poético-corporal do romance Minha Vida de Menina, da Helena Morley. E aí teve um artigo que a gente escreveu sobre esse trabalho, eu, você e a Abel, que a gente apresentou nós apresentamos em Rosário, né? E fizemos essa dança na mochila, porque aí já é a coordenação mesmo da Abel, né? Que aí a gente foi em Rosário. A gente fez dança na mochila em Rosário. Você lembra, Abel? E fez, eu estava até procurando aqui se eu tinha imagens, né? Nossas, mas eu estou no outro computador aqui. Eu separei. Essa aqui tem uma imagem legal, né? Eu não vou passar o vídeo, não, porque o vídeo está picando. E eu já comecei a passar. Aí pra gente, da Libélula. Aí apareceu. Está passando, né? Eu gostei muito dessa performance por causa do desenho. Interessante falar que a dança na mochila é isso, né? A gente sai na rua, onde vem o impulso, a gente libera, né? Interage com o espaço, interage com o tempo.
Ai, que saudade, gente! Dá uma saudade enorme, né, gente? A Nossa gente fez Senhora. muita coisa em Rosário, né? Muita coisa. E acho muito bacana que o trabalho em si, ele acaba sendo não só né, esse impulso, né, mas também o olhar de quem filma e depois de quem edita, né? Isso, porque essa edição, uma das coisas que eu mais gostei foi isso, é fazer essa edição parecendo desenho, porque era um desenho, né, da libélula, né? Aí, na hora de fazer a vídeo, ficou quase uma videodança, né? Que quase pouco tratamento, a gente não fez cortes, não fez nada, mas a imagem ficou imitando o desenho, ela porque ficou com traços de desenho. você tem a dramaturgia do espaço, né? Por isso que o impulso ele tem a ver com o espaço. Quando você fala em espaço, pessoas, objetos, imagens, esse impulso ele não nasce do nada, né? Então, você está andando ali na rua, naquele local, de repente vem um impulso, muito por causa, ou é o espaço, ou são as pessoas, é o clima. E nesse caso aí, a gente foi estimulado por essa parede pintada, né? E eu me lembro bem desse momento, que foi muito assim, especial, foi mágico esse momento, né? Eu lembrei, na hora que eu estava fazendo essa performance, de um mito que existe, que é um mito da Inglaterra, sabe? Do norte da Inglaterra, que é a história de uma bruxa que era muito vaidosa, muito orgulhosa, né? E que ela foi transformada em uma libélula como castigo para desenvolver humildade. Aí eu brinquei com a imagem presa, né? Aí eu ficava fingindo que estava tentando sair da imagem, sabe, descolar da imagem. Foi assim, na minha cabeça a viagem foi essa, né? Não sei, né? Essa relação de impulsos, né? O conceito que eu trabalho na minha tese, o conceito de embodiment, ele vai falar que são os affordance, né? Que são essas que tem uma relação entre as experiências, né? Entre as experiências já vividas, as prévias, e a experiência ali do momento, né? Do que ali está te estimulando, né? Para aquilo que chegar a ser um estímulo, né? Aí no campo da psicologia cognitiva, né? O termo de impulso eu uso muito baseado no Schiller, né? Quando ele fala do impulso para o lúdico, que é aquilo que te liga àquele espaço, que te liga àquele momento, na verdade, te desloca, né, daquela realidade e te linka. Então, assim, é aquela coisa que quando vem, muitas vezes a gente segura, né? Mas na Dança na Mochila fala assim, não segure, deixa aí, né? É um momento tem aquela coisa que a gente chama... Desculpa, Olga, acabei falando. Mas é que a Abel falou, eu lembrei, né, do conceito de empatia sinestésica, né? Que é quando você sente, né? É sinestésico, né? Você sente, né? E é empático, né? Porque você tem essa reação. Agora, ela vai se transformar, por exemplo, né, na experimentação, a partir do momento que ela passa por esse processo da relação com as experiências, e tem outras coisas que o conceito fala, né? Os padrões neuromusculares, enfim, a relação, né, do corpo com o ambiente, né? E a relação de memórias, né? É uma coisa muito importante, que o pensamento da gente ele é um pouco diferente do que a gente imagina, né? Quando eu fiz o pós-doc, isso passou muito por mim, eu estudei muito essa parte, né? Que, na verdade, a gente tem um aspecto meio de reflexo no gestual, nem tudo você pensa assim, eu vou mexer isso milimetricamente, as coisas, o corpo, ele é muito mais inteligente do que a gente imagina, ele pensa um pouquinho antes. Por isso que a gente consegue parar um copo quando ele cai, num movimento reflexo, né? Então, assim, o improviso... Pode falar. Não, isso que você está falando me lembra uma coisa, assim, que é igual andar de bicicleta, né? A gente tem a teoria, a gente estuda. Agora, é impressionante, né? Que na hora do impulso, tudo isso vem, né?
Porque o impulso você vai trabalhar, você pode até trabalhar em cima de um roteiro, se há um projeto que você está trabalhando dentro daquela ideia, dentro daquele roteiro, mas, às vezes, no caso, esse caso que a gente fez no Rosário, alguns exemplos que eu até gostaria de mostrar, separei 2 vídeos para compartilhar. Então, mostra agora, tá? Mostra agora, não precisa não segue o meu roteiro, não. Pode, eu saio agora, não, paro de compartilhar. Mas é pensando muito o que você está falando, sabe, Olga? Assim, é como que essas teorias elas vão nos instrumentalizando e vão fazendo parte da nossa pele, né? Então, quando vem o impulso, você não pensa na teoria. Você, há relações, ali tudo desaparece e o texto se funde com o texto escrito da poesia, do poema, né? Da poesia, porque o poema, você trouxe o conceito aí, trabalhando em cima do conceito que eu gosto, se funde na experiência, que eu vou chamar de estética sentido aesthesis, né? Então, por exemplo, eu tenho feito muitas coisas, por exemplo, eu gosto muito de textos bíblicos, né? Então, vou compartilhar aqui o Salmo 23, que todo mundo gosta muito. E que nesse tempo de pandemia, né, que você não dá para sair, não tem para onde ir, e o Salmo 23 fala sobre os pastos verdejantes, né? Então, eu quero compartilhar com vocês esse não chega a ser um videodança, eu acho que ele está mais dentro do que você falou aí, né? Desse poema, desse texto dançado. E vamos ver o que você acha. Esse você não conhece, quer ver? Peraí. Esse aí faz parte daquelas coisas que você faz e não compartilha com ninguém, né? Então, vamos lá. Esse aqui, é o Salmo. Chegou a hora, então. Chegou a hora de compartilhar. Abriu? Abriu, mas não tá rodando ainda. Ainda não, deixa eu... Tá, então eu vou abrir... Vamos lá. Ele, inclusive, quem gravou foi a minha filha, né? Porque a gente foi nesse tempo de reclusa em casa, e uma gravou e a outra leu o poema, e eu dancei. Então, vamos lá. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja-me minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Cartas em dança. Lindo, lindo, lindo. Eu estou apaixonada, viu? Nossa Senhora, que lindo. Eu gosto. Menina. Porque os textos dos salmos são como poesia, né? Tem tanto texto lindo e... Bel, você não sabe o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo poemas para os salmos. Eu estou fazendo esse projeto agora. Já tem quase 20 poemas envolvendo os salmos. Eu quero compartilhar só mais um. Uhum. Esse está aqui no Engrep, né? Que ele faz parte do projeto, assim, do projeto Gordo, só que foi uma parte da minha contribuição. Abriu? Abriu. Está publicado aí. E, como eu falei, né, eu queria fazer um cartão dançado sobre essa transição de 2021 para 2022. Aí tem essa poesia da Clarice Lispector, que eu fiz pensando nessa poesia.
lindo! Esse aí eu já conhecia, Beleza. esse aí eu já tinha visto. Acho que você mandou Esse pra eu já gente conhecia. no grupo, não foi? Esse foi meu cartão de Ano Novo, né? Esse eu conhecia e valeu muito, foi lindo, né? Esse está bem dentro da proposta de videodança, porque tem a edição, tem a trilha sonora. Eu planejei esse lugar, né? Porque a escada que sobe, que desce, a parede amarela. Aí, nesse aqui, eu fiz um projeto, porque é um projeto linkado no nosso Em Trânsito, né? Onde tem a categorização, a ideia do espaço interno, espaço externo, enfim. Mas são propostas diferentes, né? Porque o primeiro não. O primeiro é o texto que veio, enfim. São experiências diferentes, né, Olga? E textos diferentes, com caminhos diferentes. Você vai falar mais do trabalho, Olga? Eu queria saber se você teria, né? Mas eu tenho um aqui que eu acho que você vai gostar que eu compartilhe, tá? Que ele é do. Eu não sei qual que você prefere que a gente compartilhe, Ciane, o seu sobre o véu das ninfas ou aquele que a gente fez no Museu da Árvore? Olha, o Museu da Árvore, o museu na Galeria da Árvore fala desse trabalho do Mundos e Mutações, né? Sobre o véu das ninfas já é um outro poema, né? É outro, né? Você prefere, então, Mundos e Mutações, continuar com Mundos e Mutações, né? Na verdade, a gente podia falar, né, um pouquinho, assim, depois, né, só sintetizar sobre o véu nas ninfas, né? tantos trabalhos que a gente fez, né, porque são tão variados, né? Tem os do poema da Olga e tem do Museu da Árvore, também o som da Olga. Esse aqui, olha, ele é uma exposição que a gente fez com as imagens do livro, né? Chama Galeria da Árvore. Então, a gente declamou uns poemas, né? Essa Regina Mello, ela tocou Teremim, sabe? Aí a gente fez performance, enquanto uma declamava os poemas, a outra dançava, sabe? E eu tenho algumas imagens aqui da Ciane dançando, né? Junto com a Carol, né? Elas interagiram com véus. Tinha que ter véu, né? Porque a Bel é que fez essa cabeça. Todo mundo mexe com véu aqui por causa da Bel. A Bel inventou, nós somos seguidoras dela, né? Gente, ideia boa é para ser seguida mesmo. Mas eu já trabalhava com o véu, porque eu fiz parte de um grupo de dança do ventre, dança do ventre. Você já fez dança do ventre? Dança do ventre raiz, assim, isso na minha adolescência, né? Aí eu vou só passar um pedacinho, só para a gente ver o som do Teremim, como que foi o clima da coisa, tá? Pode continuar falando, tá? Desculpa. Quando eu estava no Palácio das Artes, eu sempre usava o véu. A palavra e a imagem dialogando agora. E a gente vai apresentar com uma performance de dança para juntar corpo, palavra e cores, imagens, tá? E som, porque uma coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a poeta, artista plástica, música, um monte de coisa, né? Inclusive curadora dessa exposição, a Regina Mello, que vai ajudar, né? E ela vai fazer a parte musical, numa interpretação musical. Lembrando que todo esse processo é improvisação, então nós vamos tentar fazer um momento de convergência aqui de vários elementos artísticos, que seria a música, o corpo, né? A voz, a palavra, e que seja feita a poesia. Obrigada. O primeiro poema, sobre lobos e os pastores. Ele guarda os rebanhos. Eu fustigo para que mordam, berram, matam e se desesperem. Ele pensa com um toque de dedos. Eu corto cruel as fatias entre o corpo e a mente, encurvando astúcias e curtindo a certeza dos impiedosos. Ele canta de corpo inteiro a realidade que nasce disso.
Eu despejo palavras enlouquecidas no fundo do meu próprio ouvido e grito feroz contra as rochas surdas. Ele sabe o sentido da vida. Ao sabor de passos peregrinos, ele segue o vento. Eu resisto e sopro contra as tempestades. Ele repousa. Eu desfruto inútil a exaustão dos renegados. Parou, Olga? Parou. Eu não quis pôr mais do que isso, não, porque deu para ver que a filmagem não está muito boa, né? A filmagem pegou mais a voz, né? E a dança ficou meio um pouquinho, né? Ficou menos, né? E aí eu pensei em voltar, né? Em mostrar só o lado Deixa eu ver. do Eu vou só interesse. compartilhar um vídeo aqui, então. Posso? Claro, Pode, só claro. compartilhar o Inclusive vídeo porque o meu negócio sumiu aqui. Só para a gente ir encerrando, né? caminhando para encerrando, né? Isso, Tá bom demais, gente, mas nós temos que parar. isso. A tecnologia não ajudou a gente muito, não, né? E eu estou com a conexão muito ruim. Está toda hora avisando que qualquer hora eu posso cair. Uhum. Ai, aqui eu não encontrei, peraí. Aqui. Eu queria esse. Eu estava doida para pôr esse. Não sei se dá para ver tudo, né? Mas eles são 5 minutos. Esse eu fiz, depois eu vou ler o poema. Deixa eu ver se dá para ir lendo o poema. Porque é um poema da Olga, né? Que fala sobre fertilidade. Deixa eu ir lendo o poema aqui, enquanto ele passa. Não vai passar em cheio, mas aí eu vou lendo. Ele está na antologia O Amor no Terceiro Milênio. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ele está na antologia, esse? Porque esse não é o Entre Noites, não. Esse é o Naquela eu achei Tarde. que era. Naquela tarde. Não é nesse, não. Um instante eu senti o coração da terra palpitando sob os pés descalços. Eu, raiz, caule em flor, na tarde de abril. Seiva nos lábios, seiva na lama quente de outono, dançando ao sol de meio-dia. Terra quente no ventre plenúlio, vapor no peito dilatado. Eu, águia mansa respirando o vento e a preguiça daquela tarde. A vida brincava livre em meu corpo e fazia brotar em meus lábios um sorriso. E aqui eu estava com quase 9 meses de gestação e aí eu quis aproveitar e fazer essa videodança. Que bom que você mostrou esse, viu? Que lindo. Esse da gravidez, né? Tinha que ter.
Nossa, que lindo. Nossa. Nossa, que lindo. Nossa. Que lindo. Nossa, Ela que tá. coisa linda. Fechou com chave de ouro, Ciane. Muita Isso poesia. é que é fechar com chave de ouro. Muita poesia, assim. Gente, essa trilha eu inventei, não sei como mais, não lembro. Mas... Eu quero voltar a dizer, assim, reforçar o quanto que o espaço, né, ele soma no sentido. Tudo é dramaturgia, né? Tudo é dramaturgia. Gente, que lindo, eu quero muito agradecer. Vocês sempre topam, né, as coisas que eu invento. Ai, que delícia. Ô, Bel, você é o cérebro. Vontade, olha, de viajar de novo, fazer as coisas, né? Esse tempo de pandemia, assim, nos fez ressignificar muita coisa, né? Então, eu não parei de dançar, você não, Ciane também não. Ciane dança com os meninos, dança com carrinho de criança, né? Você também, enfim, a dança nos une, né, gente? Então, a gente pode até trabalhar teorias diferentes, mas ou teorias que até dialogam em alguns momentos, não. Mas o que fica é esse sujeito que nós somos, essa aliança que nos liga, e como a dança é uma força, né? Tem uma frase do Samuel Beckett que eu quero encerrar com essa frase. Não chega a ser uma poesia, né? Está nesse livrinho aqui, do Tremores, do La Roça, na página 123, ele usa como uma epígrafe, né?
desse capítulo que chama Fim de Partida, ler, escrever, conversar e talvez pensar em uma faculdade de educação. Então, assim, é um texto voltado, né, para o sentido, quem conhece esse livro sabe, mas eu fiquei lembrando, assim, é um livro que a gente tem lido muito aqui no programa de Nascimento Mental, mas a frase do Samuel Beckett é assim: uso as palavras que me ensinaste. Se não querem dizer nada, ensine-me outras, ou deixe-me calar. Né? Então, assim, a experiência continua, né, gente? A gente encerra essa live, que esse bate-papo, essa troca de experiências, que é um memorial também, e dizer que o caminho continua, né? O caminho continua com as palavras. Como que a dança, como linguagem, ela diz tanto, né? É uma expressão da nossa vida, e como o Larossa diz nesse livrinho aqui, né? É uma experiência que nos atravessa, e tem nos atravessado e tem nos aliançado. Quero agradecer muito a vocês pela amizade, pela parceria, pelas trocas, por soprar as bolhas de sabão, né? Eu adoro essa de soprar as bolhas de sabão. Rubem Alves, né? Então, a gente termina assim, soprando bolinhas de sabão, né? E a gente continua se encontrando. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Pura poesia. Que aula, viu? Olga, eu gosto tanto de escutar, gosto tanto de escutar você. E a gente sempre aprende muito uma com a outra, né? É pena que eu tive uns problemas tecnológicos. Hoje teve a revolução das máquinas, né? Tudo meu deu problema tecnológico. Desde manhã que está dando problema. Não, mas foi maravilhoso. Deu para entender a ideia, você trouxe uns conceitos bacanas, né? Eu acho que a gente pode conversar, eu acho que a gente pode depois, Olga, pensar uma proposta, né? De pensar uma conversa entre as duas semióticas. Vamos? A gente podia. Ou uma coisa também que eu pensei, você sabe, é uma coisa assim que talvez fosse legal, a gente escrever outro texto junto, por exemplo, analisar uma dessas, por exemplo, a que você fez na sacada, né? A dança que você fez na sacada, essa da gravidez da Ciane, a gente não analisou ainda, as sombras eu acho que você já analisou, né, Ciane, sozinha, né? Mas eu acho que era legal leitura, mas é só uma leitura preliminar. Quem sabe a gente não vai escrevendo mais textos juntos? Eu achei que foi tão legal aquele da Diamantina, não, então, de Rosário. A gente termina essa live mais que soprando bolinhas, né? A gente termina essa live com projetos, com ideias. Vamos escrever um livro, vamos fazer Vamos conversar. Vamos fazer um coda com técnica. Isso, vamos fazer. Gente, muito obrigada a você que está aí na plataforma acompanhando, a você que vai assistir essa live de forma assíncrona, né? Nós estamos aí disponíveis, deixa os seus recados no chat, se tiver alguma pergunta, algum comentário, se você gostou, né? Se você tem alguma ideia para trazer para nós, que a gente vai visitando o chat e vamos conversando aí. E abertos a parcerias. Exatamente. Tenham. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a transmissão. Com um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.